Olá, somos a Sustentabilize-se. Nascemos no meio do contexto da pandemia da Covid-19, através de uma interação muito inusitada de 4 pessoas por meio do LinkedIn. Somos uma organização social que tem como propósito democratizar o acesso e o conhecimento a informações sobre a sustentabilidade. Nosso veículo principal de atuação é o Instagram. Através de divulgação de conhecimento gratuito e de qualidade, nós buscamos apresentar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU com o objetivo de democratizar o acesso às informações acerca desses ODS. Trazer esses ODS para dentro da sociedade, porque não tem como um país atingir um objetivo sem que a sua população esteja consciente desses objetivos. Sabemos que a informação é a chave para a mudança de cenários e de contextos nos dias atuais. Então é com grande felicidade que nós apresentamos o lançamento do Sustentabilize Cast, o podcast da Sustentabilize-se. Ao longo dessa semana, que se inicia dia 12 de outubro, lançaremos um episódio por dia com convidados especiais para debater os temas que guiarão o evento do Countdown, que são eles: energia, meio ambiente, alimentos, recursos e transporte. O episódio piloto e o episódio sobre alimentos com a convidada Tati Lund já estão disponíveis na sua plataforma de streaming favorita. Solta aí um pedacinho para a gente conferir. Como a alimentação influencia o meio ambiente? De que forma podemos ser mais sustentáveis dando atenção à comida que botamos na mesa? Sabia que com pequenos hábitos rotineiros podemos ajudar o planeta? Sustentabilize Cast. Olá, eu sou a Ana Correa, membro da Sustentabilize-se, ativista climática e estudante de Relações Internacionais. E esse é o episódio sobre alimentação da Sustentabilize Cast, em parceria com o TEDx Countdown. A Sustentabilize-se é um projeto social que trabalha com o objetivo de trazer o propósito de vida sustentável para a sociedade. Quer saber mais? Segue o Sustentabilize Cast na sua plataforma de streaming favorita. Sustentabilize Cast. Olá, eu sou a Michele Neregato, jornalista, produtora audiovisual e produtora do Sustentabilize Cast. Aliás, esse não é um episódio de podcast, mas trago uma informação importante para você. Nós estamos passando por uma grande crise de confiança na informação e nas instituições. A alta propagação de fake news pelas redes sociais tem atrapalhado muito a formação da opinião pública e a conscientização sobre temas relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade. Mais do que nunca, é necessário que você, ouvinte, leitor, espectador, seja também um grande agente da informação de qualidade. Precisamos todos ter responsabilidade com as informações que consumimos e compartilhamos, filtrando aquilo que realmente importa no mar de conteúdo a que somos expostos diariamente. Nós esperamos que o Sustentabilize Cast e as palestras do TEDx Savassi sejam úteis nesse sentido. Fique ligado! E aí, galera do TEDx Savassi, tudo beleza? Aqui é Gui Grisantin, produtor de podcasts. E como é bom, né? Como é importante a comunicação para poder compartilhar esses temas tão importantes para o nosso mundo. É uma honra muito grande ter participado e ter colaborado com a galera do Sustentabilize-se na produção desse podcast com um propósito tão bacana. Por isso, eu espero que, assim como eu, vocês também gostem e também aprendam muito a cada vez que vocês escutarem um episódio do Sustentabilize Cast, certo? Então, até a próxima, um grande abraço e valeu! Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Ferreira, eu sou um entusiasta, um cara que acredita muito nas pessoas e acredita que as ideias precisam serem colocadas para fora. Agradeço muitíssimo a participação nesse projeto e convido você a exercitar aí, a colocar para o mundo tudo aquilo que você acredita. Valeu galera pela oportunidade e lembrem-se, a sustentabilidade começa aí dentro. Valeu galera, fui! E agora teremos o pessoal do Manifesto Jovens Políticos pelo Clima, elaborado por jovens lideranças e especialistas engajados na pauta do clima de todo o Brasil. Uma das perguntas que podemos fazer é: como nós chegamos até aqui? A resposta envolve muitos aspectos.
modelo de produção vigente, escolhas econômicas em detrimento das escolhas sociais, a falsa ideia de que os recursos eram infinitos e que as consequências não chegariam. O fato é que estamos diante de uma crise climática e que há urgência para nós conversarmos sobre este tema. Mas como podemos fazer isso de uma forma mais acessível, mais didática? Como envolver diferentes atores, cidadãos, governantes, organizações para debater as mudanças do clima? Os desafios não são poucos, mas existe uma necessidade e uma certeza. Nós precisamos encarar. Ou a gente muda urgentemente a forma como nós temos feito, ou teremos que lidar com sérias consequências, não só para nós, mas também para as futuras gerações. A gente já tem alguns exemplos bem fortes dessas consequências. Enchentes, ressacas, deslizamentos, sol de 40 graus não só no verão, mas ao longo de todo o ano. Eu, por exemplo, que vim de um bairro periférico da cidade do Rio de Janeiro, consegui ver bem de perto todas essas situações. Enchentes, quase nenhuma arborização, calor demasiado. E o sistema de transporte público, então, nem se fala. E aí vem o questionamento importante. Qual a cidade a gente quer viver? A resposta necessariamente vai passar por políticas públicas. Passa por um planejamento urbano, visando o encurtamento dos deslocamentos, diminuindo assim as emissões de gases e a necessidade de utilizar um automóvel particular, por exemplo. Passa pelo incentivo e a eficiente implementação da coleta seletiva para um melhor reaproveitamento dos resíduos urbanos e passa também pela participação e pelo controle social, ou seja, passa pela adaptação da nossa cidade e dos nossos sistemas a essas mudanças que a gente já vem enfrentando, mas também a implementação de ações que nos tornem mais resilientes. A gente precisa discutir com seriedade o fato de as consequências ambientais negativas irem sempre para uma população específica. As populações pobres que vivem em regiões costeiras podem sofrer com mais mortes e interrupções dos meios de subsistência devido ao aumento do nível do mar. As altas temperaturas em localidades semiáridas vão poder causar grandes perdas para agricultores com poucos recursos, e o que aumentaria o risco de sua insegurança alimentar. É importante a gente entender que campo e cidade estão totalmente associados. Os impactos na produção de alimentos vão influenciar diretamente no nosso consumo na cidade. O aumento do preço e até a escassez de um alimento também estão correlacionados. Exemplos sobre isso é o que não vai faltar. Mas o que é mais relevante destacar é quem são as pessoas que são as mais impactadas com o aumento do preço e com a escassez dos alimentos. Não há dúvidas de que são as populações mais pobres, tanto da cidade quanto do campo. É crucial a gente reconhecer que a piora nas condições climáticas vão agravar as desigualdades que já existem na nossa sociedade. O planeta é um grande sistema. As cinzas de um vulcão em erupção na Ásia podem facilmente chegar na Europa. Falando em cinzas, o Pantanal em chamas há semanas talvez seja uma das maiores catástrofes ambientais deste ano em todo o mundo. E olha que nós tivemos muitas, né? A fumaça expelida a partir dos criminosos incêndios no Pantanal escurecem os céus de São Paulo e do Rio de Janeiro, por exemplo, pintando um mórbido quadro de devastação ambiental, mas que também nos ajuda a relembrar que o que acontece lá nos impacta diretamente aqui, em maior ou menor proporção. Ou seja, estamos todos conectados. De novo, eu questiono: qual é o futuro que nós queremos? Como comentei antes, a saída necessariamente vai passar por políticas públicas. É necessário nós firmarmos novas ações em diferentes níveis e escalas, envolvendo diferentes atores. Esse futuro envolve também outra questão: jovens ocupando espaços de decisão de forma diversa e democrática. E, sobretudo, envolve ação. E foi pensando nisso tudo
que nós criamos um manifesto, Jovens Políticos pelo Clima. Uma agenda de compromissos construída por muitas mãos, de diferentes partes do Brasil e com diversidade. Jovens da Amazônia, da periferia, da favela, discutindo a pauta climática. E só para dar uma breve contextualizada, aqui no Brasil, por meio da Lei 12.187 de 2009, houve a criação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Nela, o Brasil oficializou o seu compromisso para reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2020 e no percentual próximo a 40%. Para isso, a lei estabeleceu o desenvolvimento de planos setoriais para mitigação e adaptação em diferentes níveis, local, regional e nacional. No nível nacional, a gente teve o desenvolvimento dos planos setoriais em diversos temas. Porém, o principal desafio agora é a implementação e territorialização dessas ações. Nós já estamos em 2020 e ainda poucos estados e municípios elaboraram as suas estratégias e políticas para a qualidade do ar, para a mitigação e adaptação climática. E um número ainda menor tem conseguido colocar isso em prática. Visando possibilitar ações concretas, nós consolidamos no nosso manifesto 24 propostas, convidando para a ação diferentes atores, cidadãos, organizações e candidatos e candidatas que este ano estão concorrendo às eleições municipais. Todos eles podem publicamente manifestar o seu compromisso com a pauta climática. A construção de uma cidade, de um país melhor, passam pelo reconhecimento de um problema e a decisão de contorná-lo, de desenvolver políticas públicas voltadas para tornar cada município brasileiro mais resiliente, mais justo e mais equitativo. Esse é o principal objetivo do manifesto. Essas 24 propostas foram divididas em 6 eixos temáticos: governança climática, agroecologia, resíduos sólidos, mobilidade urbana, educação e coexistência. Eu vou brevemente falar das propostas que estão inseridas em cada eixo e também vou fazer uma relação delas com os temas que estamos abordando aqui no Countdown para vermos como tudo está interligado. Vamos lá? No eixo de governança climática, nós temos 5 propostas. Basicamente, elas têm como objetivo estimular e apoiar o governo municipal para o desenvolvimento, execução e acompanhamento das políticas e estratégias relacionadas à mudança do clima. Possibilitar maior participação social nas políticas socioambientais do município e fortalecer e integrar a gestão pública por meio de um quadro técnico capacitado e a tomada de decisão com base em evidências. E também sensibilizar a Casa Legislativa para a agenda do desenvolvimento urbano e sustentável. No eixo de agroecologia, que está diretamente ligado ao tema de comida deste evento, nós propomos e incentivamos o morar e plantar, a agricultura urbana, que pode também auxiliar bastante nas questões de logística e transporte, reduzindo o deslocamento e as emissões, e também a criação de zonas livres de agrotóxicos para o incentivo dos alimentos orgânicos. E é importante ressaltar que todas essas propostas já são implementadas em alguns municípios brasileiros. No eixo de resíduos sólidos, nós reforçamos a importância e a necessidade do reaproveitamento de resíduos, a política da compostagem e a restrição do acesso a itens de plástico de uso unitário. E também nós reconhecemos a importância e a valorização do trabalho que é realizado pelos catadores de materiais recicláveis aqui no nosso país. As propostas envolvidas nesse eixo conversam com a temática de materiais do evento. A educação é o eixo que tem 4 propostas no nosso manifesto, e elas se referem ao fomento e à promoção da educação alimentar e nutricional, e também da educação ambiental e climática nas escolas públicas e privadas. Nós estimulamos também os programas de inovação para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas e a melhoria da qualidade do ar e a ampliação da qualificação de espaços públicos de convivência ao ar livre, para que a gente possa promover a educação cidadã, valorizando o lazer e a cultura local. Para o eixo de mobilidade urbana, que conversa diretamente com a temática de transporte aqui do evento, temos como propostas a instituição e fortalecimento do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, a integração, ou seja, a não repartição da cidade, e a criação de zonas de baixa emissão,
e a revisão dos contratos de concessão do transporte público para redução de veículos poluentes. Por fim, o nosso eixo de coexistência, que tem 5 propostas e dialoga diretamente com a temática de natureza aqui do Countdown, trazemos a importância da conservação de ecossistemas e bioeconomia, a criação de um plano de arborização urbana, o saneamento básico e habitação social, bem como incentivar outras formas de economia, onde a gente exemplifica a economia criativa, a economia solidária e a economia circular. Mais do que propostas, tudo isso que eu apresentei são chamados para a ação. Hoje, nós somos 178 cidadãos, 62 candidatos e candidatas e 26 organizações que fazem parte desse movimento criado pelo Manifesto. Eu comecei a minha fala aqui indagando como nós chegamos até aqui, dizendo que a resposta envolve muitos aspectos. Mas é importante a gente também se questionar: qual é o futuro que nós queremos? Inevitavelmente, ele envolve ação, protagonismo e o desejo de mudança e de melhoria. Então, vamos juntos? Obrigada. O manifesto que acabamos de apresentar foi idealizado por 2 organizações, O Futuro que Queremos e Youth Climate Leaders, YCL. Foram 2 meses de construção e diálogos, 25 autores e, em seu lançamento, o documento tomou grandes proporções. Fomos convidados a traduzir o conteúdo para o inglês e o espanhol, de forma a difundir e motivar outros países a replicarem essa proposta de acordo com suas especificidades. Essas traduções só foram possíveis graças ao trabalho de 7 tradutores voluntários. Deixamos aqui o nosso muito obrigado. Sobre as organizações idealizadoras, O Futuro que Queremos é uma construção coletiva originária do Rio de Janeiro, composta por jovens de diferentes partes da cidade. Nós temos como objetivo promover debates e pesquisas acerca de temas relevantes para a cidade e construir uma agenda de propostas territorializadas e setorializadas. Os produtos são resultado de análises sociais, políticas e técnicas, fruto da interação com a sociedade carioca. Para falar um pouco sobre o YCL e o trabalho super interessante que realizam e a potência que a rede formada tem, eu passo a fala para Cássia Moraes. Olá, meu nome é Cássia, eu sou fundadora e CEO do Youth Climate Leaders, em português, Líderes Climáticos da Juventude, abreviação YCL. Mas o que é o YCL? Segundo um parceiro nosso, numa live que nós tivemos hoje, o YCL é a coisa mais legal que alguém já pensou. Mas a nossa definição oficial é que nós treinamos e conectamos jovens com a oportunidade de trabalharem na área de clima. Nós temos mais de 300 jovens de mais de 20 países na nossa rede e o nosso objetivo é chegar a 1 milhão de membros até 2030. Nós criamos o Youth Climate Leaders para resolver, ou pelo menos contribuir, com 2 dos grandes desafios que ameaçam o futuro de jovens no Brasil e no mundo: a crise climática e o desemprego estrutural. Eu imagino que num evento como esse, que o tema principal é clima, eu não vou ter que falar muito sobre por que a crise climática ameaça o nosso futuro. Muitos outros palestrantes provavelmente vão trazer esse tema, mas é como se fosse os White Walkers do Game of Thrones, para quem assistiu a série, que são essa grande ameaça que algumas pessoas não acreditam, outras acham que não vão impactá-las, mas que está chegando, e enquanto isso, os governantes daquele mundo, muito parecido com o que acontece hoje com os governantes do nosso mundo, estão preocupados com guerras bobas que não vão levar a lugar nenhum. Ou seja, nós estamos enfrentando uma grande crise, temos pouco tempo para resolvê-la, provavelmente 5, 10 anos para fazer algo muito ambicioso para evitar o impacto mais negativo até o final do século, e temos governantes que estão perdendo tempo construindo muros, negando a ciência. É mais ou menos isso. Então, antes de falar mais sobre Youth Climate Leaders, aproveitando que no Brasil nós temos eleições esse ano, eleições locais, em vez de perguntar para o seu candidato ou candidata se ela ou ele acredita em mudança do clima, porque não é Papai Noel, nós temos que começar a perguntar para os nossos candidatos, governantes, se eles entendem a mudança do clima. E tudo bem não entender ainda, é algo novo para muitas pessoas,
Mas temos que ter a humildade, caso ainda não estejamos tão informados, de procurar organizações como o próprio Youth Climate Leaders, que oferece treinamentos, entre outras, e nos informarmos e nos juntarmos a pessoas especialistas que sabem mais sobre diferentes pontos dessa crise. O outro desafio que nós enfrentamos, e que normalmente não é associado com a sustentabilidade, é o desemprego. Os jovens já enfrentavam esse desafio desproporcionalmente, mesmo antes da pandemia, com taxas de desemprego maiores do que as médias nacionais. E agora, com a crise que nós estamos vivendo, isso só piorou. A Organização Internacional do Trabalho estima que 1 em cada 6 jovens perdeu emprego durante a pandemia. E essa realidade é ainda pior para mulheres e para jovens até 24 anos. No Brasil, 41% dos jovens com ensino superior não têm um emprego qualificado. E estudos apontam que gerações que entram no mercado de trabalho durante uma pandemia podem ganhar menos durante toda a vida, serem impactadas por essa entrada num momento tão difícil da economia do seu país. Também o desemprego, que já era alto no primeiro trimestre desse ano para jovens de 14 a 29 anos no Brasil, na época 27,7%, estima-se que vai subir no último trimestre, o terceiro trimestre de 2020, para 38,8%, o que no Brasil seria cerca de 7,9 milhões de jovens sem emprego. Isso vale a pena lembrar para quem não estuda estatística de trabalho, mas quando a gente fala de desemprego, são jovens que estão ativamente procurando emprego nos últimos 6 meses. Essa estatística não pega as pessoas que já estão desiludidas e não têm esperança de conseguir um emprego, ou seja, não estão nem procurando. E também, dados da América Latina estimam que cerca de 22% dos jovens não estão nem trabalhando nem estudando, ou seja, eles estão tendo o seu futuro comprometido, seu futuro profissional. E então, nessa realidade atual, que o desemprego já era um problema e piorou, nós acreditamos que o combate à crise climática pode ser uma oportunidade sem igual de incluir milhões de jovens nessa nova economia. Mas para fazer isso, nós temos que treiná-los e conectá-los com essas oportunidades. E para quem ainda não acredita, um estudo do WRI chamado Uma Nova Economia para uma Nova Era mostrou que se nós implementássemos hoje as medidas de baixo carbono que são tão necessárias, isso resultaria num aumento acumulado do PIB brasileiro de 2,8 trilhões até 2030, gerando 2 milhões de empregos a mais que o cenário business as usual, que seria o cenário atual de não fazer essas medidas. Então, nós temos essa oportunidade sem precedentes de incluir jovens na economia de baixo carbono. E também devemos aproveitar as medidas de estímulo da economia que são necessárias e investir em políticas que além de gerar empregos, também vão transformar o Brasil e outros países em lugares mais resilientes à crise climática, que já está aqui entre nós. Por esses motivos todos, o Youth Climate Leaders é uma ideia cujo tempo chegou. A grande força do nosso argumento é que ninguém em sã consciência seria contra gerar empregos, tornando o mundo melhor. A falácia de que desmatar gera empregos, que algumas pessoas ainda usam, cai por terra com esses dados. E mais do que isso, a agricultura é um dos setores mais vulneráveis à crise do clima. Então quem desmata não só não gera empregos, como também prejudica e coloca em risco o trabalho da maioria dos agricultores, que é séria e que se preocupa também com o futuro do nosso país. Mas, como vocês estão percebendo, estou gravando de casa, então seria muito difícil não falar da pandemia que nós estamos vivendo ainda. Então, é interessante para quem trabalha com a crise climática comparar um pouco essa crise com a crise atual que nós estamos vivendo. Eu gosto muito de uma frase da nossa mentora pela Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes, que ela fala que nós estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Ela disse isso sobre a crise do coronavírus, mas isso também é verdade para a crise climática. Desigualdade, educação de baixa qualidade, ataque à ciência e falta de liderança
política só piora a situação para as duas crises. A diferença é que a crise climática é ainda mais abrangente, ela vai afetar mais setores e, ao contrário do coronavírus, não há uma vacina, uma bala de prata que vai resolver todos os nossos problemas climáticos. Nós vamos ter que fazer muitas mudanças e muito rápido. Em resumo, vamos ter que fazer essa transição que nunca foi vista na história da humanidade em tempo recorde. E para isso, nós vamos precisar de profissionais super qualificados. Milhões deles. Por isso, o Youth Climate Leader já está juntando os X-Men do clima. O Youth Climate Leader surgiu da experiência pessoal minha e das outras cofundadoras que já trabalhavam há tempos na área, mas percebemos que demorou muito mais do que nós gostaríamos para finalmente nós conseguirmos um emprego dentro da temática de clima. No meu caso, por exemplo, eu já pesquisava clima na graduação, mas o meu primeiro emprego não foi na área porque eu não tinha nenhuma rede, eu não conhecia ninguém que trabalhava com o tema, eu não tinha nenhuma experiência relevante, mas depois de muito estudo, trabalho voluntário, mestrado, eu consegui finalmente empregos na área de sustentabilidade e finalmente na área de clima. E quando eu já estava no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, muitos jovens começaram a me procurar perguntando como que eles podiam fazer para também conseguir um emprego na área, para revisar o currículo, ajuda para conseguir um estágio, até mesmo um trabalho voluntário. E daí nós percebemos que depois de décadas de conscientização sobre a gravidade das questões ambientais e climáticas, os jovens dessa geração e das outras que estão chegando já estão conscientizados e querem fazer algo hoje para resolver esse problema. Então, apesar da crise climática ser complexa, nossa solução é muito simples. Nós aceleramos carreiras no clima através de 3 pilares. O primeiro são as nossas jornadas de aprendizagem, que são cursos onde nós ensinamos sobre mudança do clima na prática, trazendo problemas da vida real, projetos em grupo com organizações que atuam com o tema, e nós juntamos esses jovens de faixa etária bem diversa em grupos onde eles possam experienciar quais são os grandes desafios que a crise climática traz no âmbito profissional. Então, se a maioria das universidades ensina uma teoria esperando que você possa no futuro usar na prática, o que nós fazemos é trazer já um problema que existe hoje e oferecer as ferramentas para que esse jovem possa criar as habilidades e competências necessárias para uma carreira na área do clima. O segundo pilar é a nossa rede global. Nós sabemos que para atuar com um tema complexo como a questão climática, é necessário uma reciclagem constante. Então não importa qual curso seja, se é o curso do ICL, se é um mestrado em Colômbia, ninguém vai sair pronto depois de uma formação. Então acho que um dos grandes diferenciais do nosso modelo é que todo mundo que se forme em um curso do Youth Climate Leaders, seja um curso internacional, seja o nosso curso ICL em português, depois se junta à nossa rede. E essa rede, essa grande comunidade de prática, eles podem fazer o que se chama de lifelong learning, né? Continuar aprendendo, trocando recursos e crescendo juntos, né? E trocando suas experiências para que juntos eles possam ter um impacto sistêmico através das suas ações locais. E o terceiro pilar, que na minha opinião é o nosso grande diferencial, é o acesso a oportunidades profissionais. E por oportunidades profissionais vai desde um trabalho voluntário, uma consultoria temporária, uma delegação para um evento internacional como as conferências do clima da ONU, entre outras, né? Porque nós acreditamos que parte de entrar num setor tão competitivo quanto o setor climático é também construir a experiência que você precisa para conseguir esse primeiro emprego, que sempre é o mais difícil. E pensando na importância de se fomentar carreiras no clima, acho que a nossa grande inovação para esse ano é que nós estamos lançando o Dia do Profissional do Clima em 24 de novembro. E o que é o DPC, o Dia do Profissional do Clima? É um evento global que nós estamos realizando com parceiros para celebrar todas as pessoas que já trabalham diariamente para combater a crise climática, divulgando suas iniciativas, inspirando mais jovens a dedicarem suas vidas e carreiras a trabalhar com o clima. É também uma ferramenta poderosa
para transformar e conscientizar funcionários e comunidades de empresas parceiras, e com o apoio de todos os membros da nossa rede, nós estamos organizando uma transmissão online de 24 horas de programação em português e inglês sobre carreiras climáticas, incluindo palco principal e eventos paralelos. O público-alvo é desde estudantes do ensino médio que estão em fase de decisão sobre carreira, jovens universitários, recém-formados, pessoas em momento de transição de carreira que buscam novas oportunidades na área de clima, organizações que contratam profissionais climáticos e todo mundo que está interessado em saber mais sobre o tema. É muito importante esse trabalho vocacional, porque eu lembro, por exemplo, quando eu tinha 16 anos e fui escolher a minha profissão, basicamente o que me incentivou a escolher Relações Internacionais foi uma foto no guia do estudante. Eu escolhi jornalismo em uma outra faculdade, eu queria ser correspondente internacional, e na hora eu olhei uma foto, não gostei da foto que estava sobre jornalismo na outra faculdade que eu prestei, e decidi prestar Relações Internacionais. Eu tive sorte, mas muitos jovens se arrependem dessa escolha. Então é muito legal ter essa oportunidade de hoje já saber quais são as oportunidades de carreira na área do clima. E também é uma forma de conscientizar esses jovens quando eles estão escolhendo sua profissão ou quando eles querem fazer uma transição, que a área da sustentabilidade é o futuro. A maior parte dos empregos no futuro estarão relacionados a combater os impactos ou mitigar, pelo menos, os impactos da crise climática. Então nós estamos organizando esse mega evento onde esperamos 20 mil participantes, 100 organizações engajadas, 500 oportunidades de trabalho divulgadas e participantes de pelo menos 10 países, porque nós acreditamos que no momento de tanta falta de esperança como que nós estamos vivendo, é importante mostrar, sobretudo para a geração mais jovem, que o mundo pode ser melhor, e que a crise climática, apesar de assustadora, também é uma oportunidade de transformar a nossa sociedade para patamares mais justos e sustentáveis. Então, nós contamos com todos vocês, porque o nosso desafio para transformar o mundo já começou. Vamos juntos?